Tenho comigo o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista. Bem-vindo, Sr. Doutor. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui connosco, a esclarecer os nossos telespectadores. Se quiser então falar em direto com o Dr. Álvaro Sá, deve ligar o 22953-8525. Se preferir, pode enviar-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt. Doutor, temos já um telespectador que quer falar consigo. Liga-nos de Oliveira de Azeméis e chama-se João Miguel. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, menina Susana. Muito boa tarde, João. Como está? Muito obrigada. E, Sr. Doutor, também muito boa tarde. Boa tarde. Sr. Doutor, eu queria lhe pôr uma questão que eu já há uns meses atrás lhe falei nisso, mas já agora aproveitava a oportunidade para lhe recolocar a situação. Sim, vamos relembrar. Em relação à dita mosca, que isso é muito frequente, você ter doentes que lhe falam nisso. Portanto, aquela situação de resolver esse problema através da operação ainda está tudo em stand-by, não é? Ainda não há nenhuma novidade. E pronto, eu queria saber se há alguma alteração, entretanto, se os estudos já chegaram à conclusão e se é com êxito ou não que se pode fazer uma operação, ou se mantém a situação anterior. E por outro lado, o senhor chamou-me a atenção para eu estar atento, portanto, a qualquer vestígio que me possa surgir na vista, e eu sentia, não sei se foi por isso ou não, o senhor chamou-me a atenção, de vez em quando eu sinto assim uns picositos na vista, uma coisa que não era habitual eu notar isso. Não sei se isso tem alguma influência em relação ao assunto ou não. Sei que não é sempre, é de vez em quando. Vamos então uma questão de cada vez. Sim, portanto, eram essas duas situações que eu queria saber. Doutor, o que é a mosca? Isso, boa tarde, Sr. Miguel. A mosca, popularmente diz-se mosca volante porque ela é uma sensação de um corpo flutuante que anda de um lado para o outro, às vezes toma a forma de uma mosca, e portanto as pessoas dizem que é uma mosca ou um mosquito, e portanto nós chamamos isso popularmente mosca volante, mas na realidade nós, em termos médicos, chamamos isso miodesópsia. Geralmente isso não é mais do que uma condensação do vítreo, que é um gel que temos dentro do olho. De facto isso não tem importância, se de facto for só isso, não tem importância, incomoda, atrapalha, mas geralmente a pessoa acaba por se habituar, demora meses ou anos, e depois só em algumas situações é que a vê, porque o cérebro tem tendência a anular essa imagem. De facto, há essa hipótese da cirurgia, mas isso é discutível, porque estar a entrar dentro de um olho temos o risco de uma infecção pequenina, o risco é muito pequeno, mas há esse risco. Há o risco de ter, uma vez que estamos a mexer na câmara vítrea, de haver uma lesão da retina e provocar um descolamento da retina. Enfim, tem alguns riscos que para uma coisa que é inócua, que não tem gravidade por si, é preciso ponderar muito bem o benefício e o risco, sabendo que a pessoa acaba por se habituar a essa imagem, apesar dela estar lá sempre. Agora, às vezes nós podemos ter situações clínicas que podem simular essa mosca volante. Por exemplo, se tivermos uma rasgadura na retina e se essa rasgadura atingir um pequeno vaso da retina, basta uma pinguinha de sangue, um coágulo de sangue que se mistura com esse tal gel, com esse vítreo, dá a sensação também que é uma mosca volante. E não é. É um coágulo de sangue e, portanto, isso é um sinal de alarme para observarmos muito bem toda a retina, e se for de facto uma rasgadura da retina, temos que proteger a rasgadura para evitar um descolamento de retina. Portanto, qualquer pessoa que comece a ver uma destas sombras ou pontinhos ou cabelos a flutuar na visão, quando olhamos para a direita vai para a direita, quando olhamos para cima vai para cima, sempre que tivermos uma imagem destas, deve ser observado por um oftalmologista, e o colega vai dilatar a pupila e ver muito bem a periferia da retina e toda a retina para verificar se a retina está bem. Se confirmar que é só uma pequena condensação do vítreo, pronto, é preciso tranquilizar, explicar ao paciente o que é que se passa e saber que não é grave. Há também uns comprimidos que ajudam a, vamos chamar assim, desfazer essa pequena condensação. Também podemos fazer isso. Durante uns meses, tomar um comprimido por dia ajuda a desfazer um pouco essa condensação. Portanto, mais novidades não há sobre esse assunto. Aqueles picozinhos, doutor, que eu sinto, isso não tem nada a ver. Segunda questão. Não é nada grave, não. Pois, não, grave não será, mas os picos de facto não têm nada a ver com isto, porque isto passa-se dentro do olho.
Agora, quando nós temos uma sensibilidade de picos ou de areias ou de corpo estranho, enfim, é na superfície do olho e, portanto, não está relacionado uma coisa com outra. Às vezes nós temos essa sensação de picos nos olhos porque estamos muito tempo a fixar, por exemplo, muito tempo a ver televisão, muito tempo ao computador, muito tempo a ler. Isso pode dar a sensação de corpo estranho, ou de areiazinhas ou de picos, porque piscamos menos os olhos, a lágrima não se renova, o olho seca e a superfície do olho fica mais sensível. E daí dar essas picadelas no olho de vez em quando. Sim, pronto, o doutor, só mais uma coisinha. O doutor falou em comprimidos para tentar uma possível portanto, melhoria da situação. Sim. O meu médico, portanto, o seu colega da especialidade, portanto, viu-me em agosto do ano passado, portanto, do outro ano, mandou-me comer mirtilos, não aceitam nada, portanto, comprimidos, vale a pena correr essa situação, correr esse risco, não é? Os comprimidos não são feitos à base de mirtilo, não. São uma enzima que tenta dissolver essa condensação vítrea. São coisas diferentes. Sim. Portanto, pode ir ter com o colega e perguntar então que comprimidos são esses e ele receita-lhe, está bem? Ok, Sr. Doutor, muito obrigado. Sim. Um abraço, obrigada a si, João. Muito obrigada pela sua participação e as melhoras, obviamente. Temos mais uma telespectadora que nos liga. Seja bem-vinda e recorde-me o seu nome. Maria Cardoso, Maria Sousa Cardoso. Maria Cardoso, bem-vinda. De onde é que nos liga, Maria? De Gaia. Aqui pertinho. É pertinho. Como é que está, Maria? Em primeiro lugar, quero agradecer ao Porto Canal a oportunidade que me está a dar. E ao senhor doutor também, portanto, a atenção que me vai dispensar, não é? Muito bem, é para isso. Agradecer aos dois. Muito bem, Maria, sabe que é para isso que nós cá estamos. Eu agradeço. E eu agradeço-lhe a si a sua participação. Já percebi que costuma assistir ao nosso programa. Costumo sempre assistir ao programa, que, portanto, é educativo e, portanto, eu gosto muito de assistir aos vossos programas. Ainda bem, Maria, ainda bem. Olha, o meu problema é o seguinte, eu tenho 77 anos. Sim, uma jovem. E uso óculos. E fui ao oftalmologista, fui ao oculista para mudar de lentes. Porque agora as letras pequeninas, com o tempo, eu já não as consigo ler. Eu gosto muito de ler, é o meu passatempo favorito. E, portanto, o que é que me aconteceu? Eles disse, portanto, o oculista disse-me que eu tinha uma pequenina catarata e que era melhor eu ser primeiro operada e depois então mudar as lentes. Mas como para eu ser operada ainda vai-me demorar muito tempo enquanto estou à espera para ir ao hospital, essas coisas todas, eu queria perguntar ao senhor doutor se me aconselhava a mudar as lentes. Sim, neste instante. Quando fosse operada, tornaria a mudar as lentes. Muito bem, Maria. Vamos ouvir a opinião do Sr. Doutor. Muito boa tarde. Muito obrigada. Muito boa tarde, Dona Maria Cardoso. De facto, pode mudar as lentes. Não sei se vai beneficiar, porque a catarata é uma opacidade de uma estrutura que temos dentro do olho que se chama cristalino. Vamos imaginar que essa opacidade já é significativa e que por muitas lentes que o oftalmologista lhe ponha à frente, não melhora a sua visão. Se não melhora, não vale a pena gastar dinheiro em óculos, porque os óculos que tem são suficientes. Agora, se melhorar qualquer coisinha, então aí faz bem em mudar as lentes. Mas, de facto, se tiver uma catarata, a indicação é cirúrgica. Sim, eu sei, Sr. Doutor, que é cirúrgico, mas como ela ainda é tão pequenina, quer dizer, eu só dei conta por me dizerem, porque senão eu não dava conta, não é? Porque eu mudei as lentes há 2 anos e de 2 em 2 anos, como teria de mudar as lentes, fui lá para mudar as lentes. E julgava eu que seria de já ter passado esses 2 anos. E então é que me disseram que eu tinha uma pequenina catarata, mas tenho uma pequenina catarata. Mas se a catarata é pequenina, pode não ter indicação cirúrgica. Vamos imaginar que com óculos a senhora vê 90%. Não vê os 100% nítidos, mas vê 90%. Calculo que deve fazer a sua vida normal e, portanto, não sente dificuldade. Então vamos vigiar apenas a evolução da catarata. E se for nesse caso, não tem indicação cirúrgica. Se vê 90% com óculos e se faz bem a sua vida diária, tudo bem. Não tenho dificuldade. Sim, doutor, a minha dificuldade é, como eu gosto muito de ler, são as letras pequeninas. Pronto, aumenta-se a graduação. Até porque se eu tirar os óculos, eu leio na mesma.
pronto, aumenta-se um bocadinho a graduação para perto dos óculos que tem e não deixe de ir à consulta de qualquer das formas. Sim, Com 76 anos é importante não só ver se tem ou não catarata, mas também observar o olho por todo, não é? Pois, está certo, Sr. Doutor. Ficou esclarecida, minha querida. Muito obrigada pelo esclarecimento. Fiquei sim, muito obrigada pela atenção. Obrigada pela sua participação Obrigada. e pela sua simpatia. Obrigada igualmente. É muito simpática. Obrigada, Maria. Doutor, vamos seguir em frente. Temos uma chamada agora de Lisboa. Quem nos liga é Laura Torres. Seja bem-vinda ao Porto Canal. Laura. Muito obrigada, muito gosto em conseguir esta ligação, porque vou fazer umas perguntinhas ao Sr. Doutor. Muito obrigada aos dois. Obrigada a si pela participação, Laura. O meu caso é o seguinte: eu já tenho 81 e uso óculos desde os 16. Também já fiz operação às cataratas aí há uns 10 anos. E fiquei, nessa altura, a ver melhor, porque até me parecia que as coisas estavam mais claras, que até foi uma mudança radical. Tudo correu muito bem, até que há uns 4 anos eu comecei a sentir o que o Sr. Doutor há pouco disse à outra senhora, uma sensação de cortes estranhos nos olhos, picadas, comichão, uma grande complicação que me fazia, eu, a certas alturas não podia e tinha mesmo que pegar numa compressa e coçar um bocadinho. Resultado, muitas vezes eu tive que ir à urgência porque os olhos ficavam muito vermelhos e tinha que pôr muitas coisas, muitos pingos, muitos colírios. E falava-se muitas vezes nessas ocasiões que era conjuntivite. Portanto, isto aconteceu muitas vezes. Até que há 2 anos fui a um colega vosso e me disse que era secura nos olhos. E para isso passou Dexafir de 3 em 3 vezes por dia e Eldrop várias vezes por dia. Ora, já há uns 4 anos que eu levo a fazer isto, mas de vez em quando eu tenho na mesma. O que evito é coçar. Ora, Sr. Doutor, diga-me lá, se faz favor, se eu terei que fazer isto o resto da vida ou se não haverá outra coisa. Ou se isto é da idade, também pode ser. Muito boa tarde, Dona Laura. De facto, a patologia do olho seco, o olho seco significa que não produz uma lágrima com boa qualidade. Portanto, é preciso explicar às pessoas que a pessoa pode ter sempre os olhos a lacrimejar e úmidos e mesmo assim tem o olho seco, porque a lágrima em si é muito complexa. A lágrima tem 3 camadas. Tem uma camada interna que é uma cola. Portanto, a lágrima é produzida tem que ficar colada na superfície do olho. Essa camada interna chama-se mucina. Depois tem a camada intermédia que é aquosa, que lubrifica o olho. E tem uma camada superficial que é lipídica, gordurosa, para impedir que estas duas evaporem. O que acontece com o passar dos anos, especialmente as senhoras por alterações hormonais, é que estas camadas podem não ser produzidas da mesma forma e, portanto, há um desequilíbrio. A lágrima tem pouca qualidade. Se houver patologia das pálpebras, e as pálpebras são fundamentais para a produção de lágrima, porque têm muitas glândulas que produzem gordura e, portanto, é importante que essa gordura esteja misturada com a lágrima para não haver atrito quando piscamos o olho, para que a lágrima não evapore. Se não houver patologia das pálpebras, que é a primeira coisa que nós temos que nos certificar, quer a nível da produção de gordura, quer a nível também de petoses, porque a pálpebra pode não ficar colada no olho, pode ficar um bocadinho evertida ou invertida, isto é, um bocadinho mais saliente para fora, não fica colada no globo ocular, já não consegue drenar a lágrima e depois a lágrima acumula-se, ou então pode inverter-se e as pestanas começarem a tocar no globo ocular e provocar também picadelas e irritação ocular. Portanto, primeiro, eliminar qualquer patologia da pálpebra, quer anatómica, quer inflamatória. Depois, saber se a superfície do olho é normal, pode ter uma superfície do olho irregular, por exemplo, pequenas formações a nível da conjuntiva, que é a parte branca do olho, vamos chamar assim, pode ter pequenas formações com gordura, pinguéculas, pode ter pterígios, que são pequenas membranas a cobrir um bocadinho a córnea, e, portanto, se a superfície do olho for irregular, também vai haver zonas que secam mais do que outras. E se nada disto acontecer, é normal, apesar de tudo, com a idade, termos uma menor qualidade de lágrima.
E quanto a isso, infelizmente, como a lágrima é tão complexa, não há nenhum fármaco que consiga substituir capazmente a lágrima. E, portanto, nós utilizamos lágrimas artificiais. Há muitas marcas. Aquela que está a fazer, aquela que me disse, que é o Ial Drop, é muito boa, serve perfeitamente. O meu colega, para além disso, também lhe deu um anti-inflamatório esteroide, um corticoide Dexafree, porque pensa-se que muitas vezes a má produção de lágrima tem um componente inflamatório, portanto deu-lhe um bocadinho de corticoide para ver se melhorava. Pergunta-me se deve fazer isto toda a vida. O corticoide é discutível, porque chegamos a uma altura, queremos melhorar o olho seco, mas o corticoide só por si também seca o olho. Portanto é um pau de dois bicos, não se deve fazer tantas vezes e durante tantos anos seguidos. Mas também há muitas pessoas, calcula-se que 20% das pessoas respondem aos corticoides, aumentando a tensão do olho. E, portanto, estar a pôr corticoide 3 vezes por dia durante 4 anos, penso que deve ser avaliada, porque pode ser daquelas pessoas que já está com o corticoide a secar o seu olho, a causar dano, a alterar as estruturas e a aumentar a tensão, eventualmente, do olho. Quanto ao lubrificante, deve fazer. E, como lhe digo, deve fazer toda a vida, isso é verdade. Agora, tudo depende também das suas necessidades, porque imagine, se for uma pessoa que lê muito, que vê muita televisão, que está em ambientes com ar-condicionado ou com aquecedor, quando nós estamos a fixar, piscamos menos o olho, piscamos menos e, portanto, a lágrima não se renova, o olho seca. E aí tem mais necessidade de pôr gotinhas. Se estiverem em ambientes secos com aquecedor ou ar-condicionado, a lágrima evapora. Pois, mas eu não suporto o ar-condicionado. Pois não deve suportar. Portanto, de facto, deve lubrificar o seu olho. Há mais coisas a serem vistas. É necessário, então, estudar a superfície do seu olho, as pálpebras, como estão, os seus hábitos, e aí, se calhar, melhorar. Há também gel que a gente pode colocar dentro do olho para, durante a noite, ir lubrificando o olho e, portanto, quando acordar, estar melhor, que é uma coisa que a senhora não referiu. Há algumas coisas que devemos fazer. Diga. Mas eu esqueci-me de dizer ao doutor que também notam um farelinho nas pálpebras e para isso me passaram umas toalhitas para de manhã eu limpar, mas eu também não suporto isso. Certo. E dá-me às vezes até a sensação de que são pestanas que estão no olho, mas vejo bem, que eu vejo bem realmente e dá-me às vezes lágrimas nos olhos. Fico com os olhos marejados de água, sem ser a chorar, claro, mas tinta água nos olhos, de vez em quando, não sempre. Agora também, há um caso, é que eu comecei a achar, doutor, que por o Dexafree mais tempo, eu agora ultimamente, tenho reduzido. Quando sinto o olho pior, é que ponho esse, e não ponho as 3 gotas, ponho uma só à noite quando me deito. Será que faço bem? É provável que esteja a fazer bem, mas deixa-me recuar um bocadinho. Falou num farelozinho, é uma espécie de uma caspa. Pronto, isso é um dos indicativos que provavelmente tem uma blefarite, que é uma inflamação precisamente do bordo da pálpebra. E há uma caspazinha que depois se acumula nas pestanas. Sim. Pronto, daí que o meu colega lhe tenha receitado uns toalhetes com um produto especial e, pelos vistos, a senhora não se dá muito bem com isso, para limpar e fazer uma higiene palpebral diária. Quando me pergunta se deve fazer o Dexafree uma vez por dia, todos os dias, pode ser indicado, mas talvez não fosse pior ser vigiada, estar... Eu não sei, eu se calhar estou a partir do princípio que há 4 anos que está a fazer isto e há 4 anos que não vai ao oftalmologista. Mas... Pois, doutor, porque eu sou do género, qualquer coisa que tenho, dou sempre a culpa aos anos. E então pensei, vou lá, mas para quê? No fim, isto se calhar é da idade, e foi relativamente a isso que eu quis perguntar ao doutor. Se tudo isto é normal e se eu posso levar isto com calma. Mas, é normal. É melhor ser vista regularmente. Sim, é normal doutor, uma pessoa que seja breve. de 81 anos ter o olho seco, isso é normal. Agora, se calhar, há várias coisas que podemos melhorar e, portanto, tornar-se menos dependente das gotas e estar mais confortável e suspender, se calhar, os corticoides que faz, talvez há 4 anos seja já uma dose muito elevada. Está bem, doutor.
Laura, muito obrigada pela sua participação. Espero muito. que tenha sido útil aqui a informação do Dr. Álvaro Sá. Ainda tínhamos... muito obrigada. Obrigada e uma boa tarde para si. Sim, ao seu doutor. Muito obrigada. Obrigada igualmente, Laura. Tínhamos muitas chamadas ainda para atender. A próxima seria a Isaura Moreira, a quem pedimos desculpa, obviamente, por não poder atendê-la, mas fica o seu contacto guardado para a próxima vez que recebermos aqui o Dr. Álvaro Sá. Muito obrigada, Sr. Doutor, por ter estado mais uma vez aqui connosco.